Ei, você! É você aí mesmo que está me olhando. Para tudo que está fazendo. Esqueça um pouco dos seus problemas e tente focar numa pergunta que está sempre rondando a nossa cabeça. Se por um acaso a gente foi criado por uma força maior, seria possível que outro alguém tenha feito o nosso Criador? Afinal, de acordo com a lógica, todo o efeito tem a sua causa. Tudo vem de alguma coisa. No entanto, não existe uma resposta unicamente correta. Veja bem, para a ciência, a pergunta seria: o que sempre existiu? Um universo material que é composto de espaço, tempo, matéria e energia? Um Deus eterno e espiritual que existe separadamente do universo material? Ou alguma outra possibilidade que vai além dessas duas opções? A gente é muito mais complexo do que uma mera constatação. As coisas podem e precisam ser questionadas para que consigamos ter uma compreensão maior dos mistérios da vida. Só que, a partir do momento em que assumimos a hipótese de que Deus criou os seres humanos, então não há margem para questionar a própria existência de uma força divina que criou todas as coisas. Vamos partir desse ponto e dentro dessa possibilidade. Afinal, se Deus criou a gente, quem criou Deus? As escrituras bíblicas fornecem a resposta para essa pergunta em vários trechos. No primeiro capítulo de Apocalipse, versículo 8, há uma clara referência sobre a essência divina. Deus seria o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é, quem foi e quem virá. Ou seja, Deus não teria sido criado, porque simplesmente Deus é o início de todas as coisas. Ele sempre teria existido, sem antecedentes ou histórias passadas. Desde a eternidade, a força divina já seria a peça-chave de todas as coisas, o ponto de partida, onde o infinito teria começado a lançar as suas cartas da vida. A pergunta: quem criou Deus? Seria desnecessária, porque Deus não estaria sujeito às leis do universo que ele mesmo criou. Afinal, se em certo momento da história do universo nada existiu, então nada existiria nos dias de hoje. Teria que existir algo que não corresponde à lógica do efeito e de sua causa. Ou seja, seria uma força ou entidade sem causa, que simplesmente já existiu antes do universo ser criado. O Deus da Bíblia não é afetado pelo tempo, espaço e pelo conceito de matéria. Na verdade, ele criou tudo isso. Tempo, espaço e matéria só funcionam se trabalharem juntos. Sem espaço, não teria onde colocar a matéria. Sem tempo, quando a matéria seria colocada no espaço? É complicado ter essas três propriedades de maneira independente. No início de todas as coisas, segundo o livro de Gênesis, Deus estabeleceu o tempo. Afinal, para ter início, precisa ter o tempo para começar alguma coisa. Assim como o tempo criado, Deus também formou o céu, que é o espaço, e a terra, que é a matéria. Você entendeu aonde eu quero chegar? Deus precisa estar fora e dentro de todo esse processo. Ele seria ilimitado na sua fonte de recursos e eterno na essência desse conceito. Se Deus foi criado por alguma entidade anterior, então ele não seria onipotente, onipresente, soberano, eterno e infinito. A pergunta: se Deus criou a gente, quem criou Deus? Só teria uma resposta: ninguém, porque Deus não foi criado ou inventado. Deus sempre existiu como uma força maior e independente. Antes da criação de todas as coisas,
Deus já existia em perfeita conexão com Pai, Filho e Espírito Santo. No primeiro capítulo de Gênesis, versículo 2, há a primeira menção ao Espírito Santo. Ele pairava na superfície das águas do começo de todas as coisas. É claro que esse conceito de Deus varia de religião para religião. Estamos usando as escrituras da Bíblia como referência para falar sobre a divindade cristã. No entanto, ao longo da história da humanidade, temos diferentes representações do Ser Supremo. Cada uma delas tem as suas próprias explicações. Quer um exemplo? O panteísmo é uma religião onde existe a ideia de que Deus está na natureza e, por fim, em todas as coisas do mundo. Ou seja, não teríamos uma entidade concreta ou que pode ser vista por uma só representação. O universo e a ideia de Deus seriam basicamente a mesma coisa. Então, por isso, a pergunta mudaria de rumo. Não seria quem criou Deus, mas sim quem criou o universo. Os panteístas não acreditam que Deus seria uma entidade que criou as coisas. A divindade faria parte do universo e ambos seriam definidos como um só. Viu como a pergunta fica cada vez mais difícil de responder? Ainda mais quando ampliamos para as outras religiões. Vamos para outro exemplo. A Umbanda é uma religião afro-brasileira que reúne o catolicismo, espiritismo e religiosidades africanas, indígenas e indianas. Ela é baseada na existência de um único Deus, que é supremo e onipotente. No entanto, os orixás, que são seres do plano superior, representam elementos da natureza, do planeta e das próprias características dos seres humanos. Para analisar a pergunta nesse contexto, a gente teria que entender tudo o que fundamenta a Umbanda, que, por sua vez, vem da mistura de outras religiões. Complicado, né? A gente precisaria de outros vídeos para tentar responder a pergunta. Bom, quem sabe a gente faz, não é mesmo? De qualquer maneira, é interessante pensar em como tudo foi formado, assumindo a possibilidade de que existe um Criador Supremo. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!